Pois bem, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Que as nossas famílias sejam vistas por nós e reconhecidas como presente de Deus para nós. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Salmos, número 127. Nós estaremos lendo apenas o verso 1. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor Deus, Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Te peço, ó Pai, para que o Senhor possa me iluminar, Senhor, para estar transmitindo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já vem trabalhando em meu coração durante toda a semana, Pai. E que eu possa ser nesse momento boca do Senhor nesse local, ó Pai, e que vidas possam ser transformadas pelo Teu poder, Senhor. Te agradeço por tudo, ó Pai, peço para que o Senhor me use, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, não somente o Salmo 127, mas o Salmo 128, eles compõem o que nós chamamos de salmos de peregrinação, que eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus na subida para Jerusalém, quando o povo ia para comemorar as festas oficiais de Jerusalém. Estima-se que a autoria desse salmo foi do rei Salomão, que na ocasião teria feito esse salmo, escrito esse salmo, na época da construção do templo de Jerusalém. Estima-se também que durante anos esse salmo tenha sido cantado nessas peregrinações do povo para Jerusalém, e que esse mesmo salmo tenha sido cantado no retorno do povo do cativeiro babilônico. Os dois salmos juntos, eles escrevem as bênçãos de uma família que é centrada no Senhor. E eu gostaria de que você pudesse estar refletindo comigo sobre isso, sobre uma edificação de uma casa, um lar no centro da vontade de Deus. O termo aqui, casa, pode ser entendido como uma edificação física, ou também um lar, uma família, assim como a minha família e a sua família. Então, que a gente possa estar refletindo nesse momento, sobre esse lar centrado na vontade de Deus, e vamos tentar fazer uma comparação com a construção de uma casa, um prédio, um edifício. Toda casa, queridos, ela não se inicia do acaso. Ninguém seria louco de fazer uma casa sem um planejamento. E esse é o primeiro tópico. A primeira coisa que é necessário para que se construa uma casa é um planejamento, é uma planta. É lá que vão se iniciar todos os sonhos. Nossos sonhos, nossos planos, tudo vai estar contido naquela planta. E também para que a gente possa fazer e para que a gente possa elaborar essa planta, a gente deve considerar algumas coisas. Nós devemos considerar o que nós queremos construir. É uma igreja? É uma escola? Um hospital? Uma casa? Para que finalidade nós queremos construir? Qual é a finalidade dessa construção? Qual o propósito dessa construção? Quais os materiais serão utilizados nessa construção? Se for uma edificação de mais de 2 andares, deveremos utilizar materiais mais fortes. Até um pavimento, a gente pode utilizar um material mais simples. Mas a forma e a quantidade do material e a qualidade do material tem que ser apreciada nesse momento. Quanto nós iremos gastar? O que a gente espera gastar nessa construção dessa casa? Qual o valor que nós devemos gastar? E junto ao valor a gente tem que analisar, será que nós vamos ter dinheiro suficiente para concluir a obra? Ou essa obra vai estar parada, essa obra vai permanecer parada até que se alcance novos recursos para terminá-la? No livro de Gênesis, Deus foi bem específico ao instruir Noé a respeito da construção da arca.
Deus ele falou sobre que madeira deveria utilizar, sobre o betume que deveria ser passado na madeira para que a água não viesse a penetrar, sobre quantos côvados a arca deveria medir, sobre os pavimentos, sobre os andares da arca. Por que Deus foi tão específico a respeito disso? Porque lá deveria ser a morada, não só de Noé e a sua esposa, mas também dos seus filhos, noras, e também de todos os animais que Deus haveria de estar livrando da destruição do dilúvio. Ali seria a habitação temporária de Noé. Da mesma forma, Deus também foi muito específico quando orientou, instruiu Moisés a respeito da construção do tabernáculo. As dimensões, as partes do tabernáculo, os materiais que deveriam ser usados, o ouro, prata, o cobre, os tecidos, a qualidade dos tecidos, as cores dos tecidos, o branco, o azul, o carmesim. Deus foi muito bem específico, porque ali haveria de ser a morada do Senhor. Ali haveria de ser o local onde o Senhor, ele manifestaria a sua presença e a sua glória. Pois bem, queridos, só que a gente percebe que a respeito de casas, quando a gente começa a analisar a construção de uma casa, a respeito do nosso lar, a gente percebe que muitos noivos não dão tanta atenção assim. Os noivos às vezes se preocupam muito mais com a festa e com a lua de mel do que preparar a construção, do que preparar a casa onde irão passar o resto de suas vidas. Se preocupam muito mais com o casamento e com os convidados do que o local onde haverão de repousar e de passar os seus dias e dividir suas intimidades. Temos visto também, queridos, muitos relacionamentos destruídos porque começou de forma errada. Pessoas se casam porque têm medo de envelhecer e morrer sozinhas. Pessoas se casam para amenizar a vergonha de uma gravidez indesejada. Pessoas se casam para sair da casa dos seus pais, porque o relacionamento e a convivência com eles chegou a um nível insuportável. Enfim, a gente pode relatar vários motivos pelo qual as pessoas podem se casar, e muitos deles são os motivos errados. As pessoas deveriam, no entanto, se casar porque entenderam que encontraram a pessoa certa para dividir os bons e os maus momentos, a pessoa certa para dividir em maturidade, expressar o seu amor com maturidade e cumplicidade. E acima de tudo, as pessoas deveriam se casar por entenderem que Deus está abençoando essa união. Constituir família com a motivação errada, queridos, é destiná-la ao fracasso mesmo antes de existir. Os sonhos, para serem bem-sucedidos, eles devem estar alinhados aos sonhos de Deus. Como disse aqui no início, queridos, a PIB-PS tem trabalhado durante todo o ano o tema sonhando e realizando os sonhos de Deus. Nossos sonhos devem estar entrelaçados aos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus têm que ser prioridade na nossa vida. A vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o nosso desejo, como pastores e líderes, é que os sonhos de Deus, não só como igreja, mas também como famílias que compõem a igreja, sejam os sonhos do Senhor. E que possamos trabalhar com prazer e determinação, para que eles sejam alcançados e realizados nas nossas vidas. O segundo ponto, para que a gente possa construir uma casa, é o alicerce. Há de se dizer que o alicerce é a parte mais importante de uma construção. Porque é no alicerce que nós vamos definir as dimensões da casa e quanto peso ela pode suportar. Dessa forma,
não pensar em executar um projeto sem antes planejar e construir um alicerce bem forte e bem estipulado e construído, pode fazer com que toda uma casa venha à ruína. O alicerce, ele é a base. O alicerce, ele é quem sustenta a estrutura da construção. Mateus 7, 24 e 25 diz que quem ouve as palavras de Deus e as pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e teve a rocha como alicerce. Aquele que deseja construir uma vida sólida com Deus, deve alicerçá-la na palavra de Deus. A rocha, nesse caso, ela é a palavra de Deus. A rocha que servirá de base forte para todas as realizações. E mesmo que venham tempestades, ela permanecerá firme. O alicerce é a parte da casa que nós não conseguimos ver, mas é o alicerce que dá toda a estrutura da casa. O que diferencia uma casa com alicerce e uma casa sem alicerce? Aparentemente elas podem parecer a mesma coisa, mas quando vier o dia mau, o dia da tempestade, a chuva, o vento, é o alicerce que está bem, a casa que tem o seu alicerce bem fundado, que irá sobreviver. Jesus declarou que não só de pão também deve viver o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Suas palavras devem servir de alimento. Suas palavras são elas que fortalecem o nosso espírito, não só o espírito, mas também as nossas emoções. Estar alicerçado na palavra de Deus é ter uma família emocionalmente equilibrada. Nós devemos providenciar o alimento espiritual para a nossa família. Em 2 Reis 4, 38 a 41, vai dizer que o ajudante do profeta Eliseu, quando estava colhendo o alimento, sem querer ele acabou colhendo coloquíntidas, que são as ervas, são algumas ervas que eram consideradas ervas mortais, e acabou colocando na panela. E num dado momento, essas ervas foram detectadas e eis que um dos profetas gritou: morte na panela. Desde então, o profeta Eliseu deitou farinha sobre a panela e aquela comida não mais era uma comida mortal, mas sim pôde alimentar todo o povo. Nós somos responsáveis por levar para a nossa família o alimento espiritual. Qual é o tipo de alimento espiritual que nós temos proporcionado à nossa família? Nós temos investido tempo com Deus, tempo de alimento espiritual, tempo de se alimentar espiritualmente. Nós temos proporcionado à nossa família o crescimento espiritual, ou nós temos sido como embaraço, como aqueles que não facilitam, não estamos servindo como facilitadores do alimento espiritual para nossas famílias. Nós vivemos dias de instabilidade. A instabilidade na saúde, instabilidade política, instabilidade econômica. E devido ao confinamento, e por ter até desaprendido a como conviver em família, nós temos vivido também uma instabilidade emocional dentro do nosso próprio lar. Somente através do conhecimento e da prática da palavra de Deus, que é a base da nossa família, que nós podemos ter os nossos relacionamentos reestruturados. O terceiro ponto que eu gostaria de falar é sobre as colunas. Nós temos até agora a planta, nós temos o alicerce, e do alicerce vai surgir as ferragens que formarão as colunas. Assim como as ferragens, as colunas de uma casa, elas começam no alicerce. E a palavra de Deus irá desenvolver na família a fé que Deus está no controle de todas as coisas. Essa coluna, queridos, é a nossa fé. A nossa fé que começa no alicerce, começa na
no conhecimento e na prática da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz que a palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela produz cura. A fé produz cura física. Já foi comprovado que os irmãos que exercem a capelania hospitalar, eles levam muito mais do que o sentimento de bem-estar e o conforto para pessoas nos últimos momentos de sua vida. Já foi comprovado que, com o poder da oração e com a fé depositada no nosso Deus, no único Deus que pode curar, salvar, no Senhor que conhece todas as coisas, no Senhor que tem o controle de todas as coisas, essa fé, ela pode desenvolver na pessoa e proporcionar uma recuperação muito mais rápida. A fé, ela produz cura dos traumas emocionais. Muitas vezes, nós carregamos conosco o peso dos traumas de palavras que nós recebemos na nossa infância, no nosso casamento, das palavras que nós recebemos no nosso serviço, palavras que nos machucaram e que fazem com que a gente carregue aquele estigma pela nossa história, pela nossa vida ao longo dos anos. A fé produzida pela palavra de Deus, a fé no nosso Deus, ela pode trazer cura para as nossas emoções. A fé, ela também pode trazer cura para os relacionamentos conturbados. Relacionamento de marido e esposa que de repente pode estar vivendo um conflito. Conflito de gerações no próprio lar, pais e filhos. Conflitos de autoridade dentro do próprio lar. Essa fé, baseada na palavra de Deus, ela pode trazer cura para esses relacionamentos. A fé, ela leva à salvação. Inúmeras foram as vezes que Jesus ele pronunciou a seguinte frase: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Esse verbo curar, no texto, ele pode ter vários significados. Ele pode significar a cura, realmente como a cura da doença. Ele pode significar a libertação dos traumas emocionais. Ele pode significar a salvação de uma alma. Nós aprendemos também em Hebreus 11, versículo 1, que a fé se fundamenta naquilo que nós esperamos em Deus, produzindo em nós a certeza do seu agir, antes mesmo de podermos ver os resultados. Em outras palavras, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não podemos ver. A fé vai nos dar essa certeza. Mesmo antes de podermos enxergar a nuvem, nós já estaremos esperando pela chuva do Senhor. A chuva de bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Em Hebreus 11:6, a Bíblia vai nos ensinar que a fé é o pré-requisito para se agradar a Deus. E diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos buscar em Deus uma fé inabalável. Precisamos buscar em Deus uma fé concreta. Precisamos assumir o nosso compromisso de buscar reforçar as colunas da fé e o sustento e o governo de Deus, a nossa fé no sustento e no governo de Deus sobre a nossa família. Disso depende as vidas da nossa família. Uma família que tem fé é uma família que é abençoada por Deus. Uma família que tem fé é uma família que se aproxima de Deus. O quarto tópico para essa meditação dessa noite, para nós construirmos uma família e edificarmos uma família em Deus, assim como uma casa, ela precisa de tijolos.
E esses tijolos, queridos, simbolizam as nossas experiências e a nossa intimidade com o nosso Deus. Assim como uma casa deve ser cercada por tijolos, a nossa família precisa ser revestida com os tijolos das experiências com Deus. Uma a uma, as nossas experiências, elas devem ser caprichosamente alinhadas, devem ser caprichosamente computadas de forma bem organizadas, assim como os tijolos são alinhados para se formar uma parede. Assim como os primeiros tijolos vão formar um padrão para se formar uma parede, talvez as suas primeiras experiências com Deus te mostrarão e se mostrarão as experiências mais importantes para a sua vida. Porque são essas experiências que vão nortear todo o seu caminhar na presença de Deus. São essas experiências que vão te dar a motivação de estar buscando cada vez mais a presença de Deus. Vão te dar a motivação de estar buscando a face de Deus. As experiências vivenciadas com Deus, elas aumentarão a nossa intimidade com Ele. As experiências vivenciadas com Deus vão fazer que a nossa família, uma família bem edificada em Deus. E uma família edificada em Deus é uma família que busca ter mais momentos de intimidade com Deus. Nós podemos experimentar momentos preciosos na presença de Deus, nas nossas devocionais em família, no nosso culto no lar, nos momentos investidos na presença de Deus. E esses momentos vão fortalecer não somente no sentido vertical os nossos laços com Deus, mas também eles vão fortalecer os nossos laços uns com os outros. Os laços no sentido horizontal, os nossos laços com marido, esposa, filhos e filhas, eles serão fortalecidos porque nós estamos experimentando momentos em que nós estamos investindo com Deus, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento também uns com os outros. Nosso Deus, Ele é altamente relacionável. Quando Ele criou o homem e a mulher no jardim, Ele visitava todos os dias, Ele ia ter com eles. O Senhor quer se relacionar com cada um de nós. O Senhor diz: buscar-me, buscar-me, busca-me. Essa é a palavra de Deus. Essa é a ordem de Deus para nossas vidas. O Senhor quer se fazer cada vez mais presente nas nossas vidas. Por isso precisamos buscá-lo diariamente, incessantemente. Precisamos investir mais tempo orando em família. Precisamos orar uns pelos outros. Tiago 5,16 vai dizer que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É isso que está escrito em Tiago 5,16. O fato de nós buscarmos mais Deus em oração e nos tornarmos mais íntimos de Deus, nos trará esse sentimento de pertencimento e nos fará confiar mais no seu agir. Eu gostei muito de uma palavra da neurocientista Rosana Alves, quando ela disse que a oração, ela tem o poder de atuar no nosso sistema límbico e que vai liberar substâncias que vão promover em nós o sentimento de pertencimento, vai promover em nós o sentimento de autoestima, o senso e o sentimento de bem-estar. Orar vai nos fazer nos aproximar mais de Deus, vai nos fazer reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Orar vai fazer com que nos tornemos mais íntimos de Deus. E quando vierem as provações, trazer à memória essas experiências que nós temos acumuladas ao longo da nossa caminhada com o Senhor, elas vão fazer toda a diferença, porque elas vão trazer novamente à memória aquilo que pode nos trazer a esperança, como está escrito no texto em Lamentações, e vão nos proporcionar, suportar e vencer esse tempo de adversidade e conflito. O quinto ponto que nós gostaríamos de estar refletindo nessa noite, que para ter uma família edificada no Senhor, nós precisamos, já fizemos,
Já construímos o nosso alicerce, já construímos a nossa base, já construímos as paredes da nossa casa, e agora nós precisamos construir o telhado da nossa casa, a cobertura da nossa residência, a cobertura do nosso lar. E essa cobertura não poderia ser outra coisa a não ser a proteção divina. Uma família edificada em Deus é uma família cuidada e protegida por Deus. Uma família edificada em Deus, ela tem Jesus como seu bom pastor. João 10:11 diz que Jesus, ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O seu amor é tão grande a ponto de se entregar pelas suas ovelhas. Salmos 17:8 diz que o Senhor, ele nos guarda debaixo da sombra das suas asas, porque nós somos para ele como menino do seu olho. Tamanha a nossa preciosidade diante de Deus. Nós temos que reconhecer o Senhor como a proteção das nossas casas, como a cobertura que nos dá segurança. Salmo 91 vai falar a respeito daquele que se encontra debaixo da proteção divina. No verso 1 ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus onipotente, descansará. Então a primeira coisa que a gente pode encontrar debaixo da cobertura de Deus é o descanso, é a paz que só Ele pode nos dar. No verso 2 vai dizer que Deus, ele será a nossa fortaleza. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque nós entendemos que ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos ter a confiança no seu sustento, no seu livramento. O verso 5 vai dizer que nós não teremos medo do terror da noite. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia. Nada que vier a acontecer ao nosso redor terá autoridade de produzir medo em nós, porque nós estamos descansando à sombra do Deus onipotente. O verso 6 diz que nós não temeremos a peste, não temeremos a mortandade que assola o mundo, porque nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia nós teremos medo. Nós estamos vivendo dias de angústia, de aflição, dia que nós estamos confinados, nós estamos vivendo verdadeiras quarentenas, nós estamos vivendo um afastamento das pessoas que nós mais amamos. E a palavra de Deus diz que nós não devemos temer. Lógico, devemos sim. Se você pode, fique na sua residência, fique em casa. Seja uma pessoa prevenida, proteja-se. Porque Jesus disse lá no deserto, quando foi tentado, quando o diabo tentou, Jesus falou: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo que os teus anjos te acolherão. Jesus respondeu com a seguinte frase: não tentarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, queridos, se você pode, proteja-se, fique em casa, mantenha-se seguro, utilize daquilo que o Senhor, através das autoridades, tem nos proporcionado para evitarmos a propagação dessa doença. Mas nós não devemos ter medo dessa doença, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de todas as coisas, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida das nossas famílias. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. No versículo 10 diz que nenhuma praga chegará ao nosso lar, nenhuma praga chegará às nossas famílias, porque nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós temos a certeza da confiança de que Deus acampará os seus anjos ao nosso redor, porque Ele diz que aos seus anjos dará as ordens a teu respeito. Ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o cura, e os livra das situações ruins, os livra da doença, os livra do mal.
devemos depositar a nossa confiança no nosso Deus. No versículo 13 diz que receberemos autoridade da parte de Deus. Pisarás o leão e a cobra e calcarás os pés no filho do leão e da serpente. Toda autoridade será nos dada em nome do Senhor. Jesus disse que se nós crermos, nós poderemos fazer as mesmas obras que Ele fez e obras ainda maiores. Ele nos dará autoridade. Autoridade de pegar em serpentes. Se algo mortífero comermos ou bebermos, não nos fará mal algum. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças. Receberemos autoridade em Jesus Cristo, porque nós estamos debaixo da sombra do Deus Onipotente. No versículo 16 ainda, diz que nós teremos longevidade. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus nos faz uma promessa que se nós estivermos debaixo das suas asas, no seu propósito, nós estivermos com o Senhor, Ele aumentará os nossos dias. E acima de tudo, Ele nos proporcionará a salvação. Nós alcançaremos a salvação no nosso Senhor. E o sexto, não menos importante, mas o sexto tópico que eu gostaria de estar refletindo com vocês essa noite, a nossa casa está completa, praticamente completa, com planta, alicerce, colunas, tijolos, cobertura. A nossa casa está pronta. Mas assim como toda casa, para ter a durabilidade assegurada, ela precisa ser submetida a manutenções periódicas. Ela precisa ser submetida a uma renovação em Deus. E essa manutenção e essa reforma na nossa família, ela é a renovação que nós teremos dia a dia no nosso trato, no nosso relacionamento com o Senhor. Coisas novas nos serão apresentadas a cada dia. Então, as nossas vidas, a vida da nossa família, será submetida a essas manutenções. E um lar edificado em Deus, ele deve buscar renovar-se a cada dia. Ele deve buscar renovar a sua mente, tendo como alvo a mente de Cristo. Ele deve buscar renovar-se, proporcionando mais tempo um para com o outro. Nós vemos dias que nós estamos dentro da nossa casa, e eu acho que o que não nos falta é tempo. Antes nós reclamávamos porque nós não tínhamos tempo para nada, e hoje o que nos sobra é tempo. E o que nós temos feito com o tempo que nos tem sobrado? Como nós temos investido esse tempo que nos tem sobrado? Será que nós estamos em frente a uma TV, ou nos nossos games, ou com conversas que não edificam em nada, em busca, em sites, com coisas que não agradam a Deus, perdendo tempos e tempos e tempos em frente a um computador, e quando saímos de lá, nós não temos o nosso espírito, a nossa alma edificada? Nós devemos proporcionar mais tempo com Deus, proporcionar mais tempo com esposa, com marido, com filho, com filha. Nós devemos estar buscando estreitar os nossos laços. Muitas famílias estão sendo destruídas porque têm perdido a intimidade um com o outro. Relacionamentos, pais e filhos estão se tornando cada vez mais insustentáveis, porque eles não têm exercido o diálogo, a comunicação tem faltado nos lares, e nós devemos proporcionar mais tempo para isso. Nós devemos investir mais naquilo que nós consideramos importante, que é a nossa família. Nós devemos nos renovar, nos alimentando e alimentando o nosso amor. Como alimentar o nosso amor? Com pequenos gestos, com gestos de carinho, de atenção. Dizer para o nosso marido, para a nossa esposa que amamos. Dizer para os nossos filhos que nós amamos.
O maior remorso na vida de uma pessoa é perder o seu ente querido e sem ter a oportunidade de dizer que o ama. E nessa noite você está tendo essa oportunidade de dizer. Chama a tua mulher para perto, abraça a tua esposa. Você, mulher, abraça o seu marido. Abraça os seus filhos. Filhos, abracem os seus pais, porque vocês não terão para a vida toda. Diga que o ama. Diga que os amam. Diga o quanto são importantes para você. Porque isso é agradável também a Deus. Nós devemos renovar a nossa família através de mais programações e atividades marcantes em nossas vidas. O dinheiro, o carro, a casa, a construção, tudo isso pode ruir. O nosso emprego pode ir embora. Mas a lembrança dos momentos marcantes com nossa família, esses sim permanecem para sempre. A maior herança que você pode dar, abaixo do ensinamento das Escrituras para os seus filhos, são esses momentos marcantes, a lembrança dos momentos que vocês viveram juntos. É a herança da educação que você, como pai, como mãe, pode estar dando para os seus filhos. Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, para que até quando envelhecer não venha se desviar dele. E esse caminho não é só o caminho bíblico, o caminho evangélico, o caminho da igreja, não. Mas é o caminho também de uma vida honrada, de uma vida com princípios, de uma vida em que eles aprenderão a assumir as suas responsabilidades, aprenderão a como viver uma vida digna, uma vida honrosa. Esses momentos marcantes também irão aumentar a intimidade entre vocês. Eles proporcionam isso para a gente como família. Momentos marcantes proporcionam intimidade. Que nós possamos estar buscando esses momentos. Precisamos renovar também a nossa família no sentido de investimento em conhecimento para edificação do nosso lar. Será que nós temos sido assíduos à nossa EBD, a EBD da nossa igreja? Será que nós temos investido em conhecimento bíblico? Nós temos investido a nossa família naquilo que realmente é prioridade na nossa vida? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos investir primeiramente em Deus, primeiramente no seu reino, primeiramente na sua palavra. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Podemos investir também no nosso lar, assistindo a bons filmes com uma temática que nos aproxime mais de Deus, com estudos. A internet está cheia de vídeos, de pregações. Nós podemos passar esse tempo junto em família, apreciando mais a palavra de Deus. Estamos mais próximos, nos aproximando mais de Deus. Então o meu desafio para nós, não só para vocês, mas para mim também nessa noite, é que nós comecemos a nos preocupar em edificar mais as nossas casas, as nossas famílias, o nosso lar em Deus. Possamos buscar uma edificação maior no nosso Senhor. Que nós possamos dar mais atenção às coisas mais importantes, às pequenas coisas que acontecem no nosso lar. Possamos dar mais atenção às nossas experiências acumuladas com Deus. Que possamos dar mais atenção à nossa vida diária com Deus. A estar buscando mais na sua palavra. A estar buscando mais de relacionamento com Deus. Que possamos estar buscando entrar no nosso quarto, no secreto, e buscar ao Deus que em secreto nos ouve. Porque a seu tempo Ele nos responderá. O Senhor nos garante que não haverá questionamentos e nem orações sem resposta, uma vez que nós permaneçamos no seu caminho.
E que assim, queridos, nós possamos adquirir, proporcionar, e que possamos construir um lar mais edificado em Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quero te louvar, te agradecer pela tua palavra. Quero te louvar e te agradecer pelas nossas famílias, Senhor. Porque o Senhor um dia falou que não seria bom que o homem andasse só. Por isso o Senhor fez uma ajudadora idônea para caminhar com ele. Não acima para pisá-lo, nem abaixo para ser pisá-lo, mas que possa estar andando lado a lado. E assim nós vemos a nossa família, ó Pai. Por muitas vezes a nossa família tem se tornado o nosso apoio, o nosso sustento, a nossa sustentação. E te louvamos por isso, Senhor. E queremos pedir, ó Pai, pelas famílias que hoje se encontram desajustadas, Senhor. Pelas famílias que hoje se encontram desequilibradas. Pelas famílias que hoje não conseguem encontrar paz no relacionamento um com os outros, ó Pai. Que essa palavra de hoje possa servir de motivação. Que essa palavra de hoje possa servir de norte para que essas famílias possam encontrar uma solução em Ti, ó Pai, para os seus problemas, suas crises, seus conflitos, ó Pai. Abençoe a nossa família. Abençoe a família da PIB-PS. Abençoe a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Quero colocar nas suas mãos a família dos nossos pastores, das nossas lideranças, ó Pai. Porque são eles que conduzem o teu rebanho, ó Pai. E sabemos que quando tudo vai bem, é mais fácil para que nós possamos exercer o nosso ministério, aquilo que o Senhor confiou a nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nossas famílias, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada membro que está aqui assistindo, Senhor, essa noite, ó Deus. Obrigado por cada pessoa. E se porventura houver alguma pessoa que ainda não tomou a decisão de reconhecer e de te convidar, ó Senhor, para ser Senhor e Salvador, únicos, e aceitando Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, que possa fazê-lo nesse momento. Que possa aproveitar essa oportunidade que está sendo dada. Que não desperdice essa oportunidade. Porque a tua palavra diz que Jesus está à porta do nosso coração e bate. E só está esperando que alguém abra a porta do coração, para que ele possa entrar e cear com essa pessoa. Que possa dar a plenitude de vida para essa pessoa. Que possa proporcionar uma vida plena, uma vida eterna. Que possa proporcionar a salvação. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Seja conosco em todos os momentos. Livra o nosso lar, ó Pai, das doenças e das pestes, ó Pai. Livra os nossos lares, Senhor, do medo, das dúvidas, da incredulidade, ó Deus. Livra os nossos lares, Senhor, dos conflitos, das confusões, da crise, ó Pai. O Senhor possa, ó Pai, estar edificando a nossa casa, Senhor. O Senhor possa estar fortalecendo a cada um de nós, Senhor, e os nossos laços, ó Pai. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. E agora, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, queridos.